Vamos fazer essa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, com muita atenção, pelo que Deus tem para cada um de nós. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. E disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar? Bendito Pai, graças te damos pelo teu cuidado, tua providência, tua bondade e tua misericórdia. Rogamos ao Senhor que tu estejas nos conduzindo a um bom entendimento da tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, para crescermos espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observando o texto cuidadosamente, a partir do momento em que Jesus entrou em Jerusalém, inicia-se uma nova fase. Os inimigos que eram velados, agora eles são inimigos realmente declarados. Eles não têm mais o que esconder. Então, os saduceus, os fariseus, os essênios, os helênicos, os anciãos, os sacerdotes, todos eles estão experimentando. E no episódio de hoje, no texto de hoje, fala-se que fariseus e herodianos se reúnem e vão lá onde está Jesus. Eles não foram por livre e espontânea vontade, eles foram porque os sacerdotes e os anciãos mandaram eles. Enviaram e disseram: vão espionar. É assim que Lucas interpreta. Vocês vão para aquela reunião espionar, observar o que é que eles estão dizendo, observar o que é que eles estão ensinando. E nesse texto de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, ele está dizendo: olha, vamos prestar atenção, mas também vamos mudar a nossa estratégia. Não vamos simplesmente chegar e provar e deixar de uma forma clara, porque fariseu e herodiano junto. Sabe quando dois inimigos se unem? Porque tem um inimigo em comum. E esse inimigo em comum se chamava Jesus. Os herodianos era da turma de Herodes, eram os seguidores de Herodes, saíam pelo pensamento de Herodes. Eles eram mais liberais. Agora imagine, uma pessoa bem livre, bem à vontade, vai dançar o São João, vai pular o carnaval, e não está nem aí com as coisas religiosas de Deus. Agora ele está junto com os fariseus, que não comem sem lavar as mãos, que fazem isso e aquilo outro, que são cheios de regras religiosas, e eles dizem: isso não pode, aquilo não pode, sabe quantas leis existem? Como é que duas pessoas, dois grupos tão distintos, tão opostos, estão juntos agora? O incrível, esses dois grupos estão elogiando Jesus. E o mestre certa vez disse no Sermão do Monte: ai de vós quando os homens vos elogiarem, porque assim fizeram com os falsos profetas. E os homens, para descobrirem quem eram os falsos profetas, eles davam corda, eles animavam, eles elogiavam, eles
Ah, você é muito inteligente, fale mais, fale mais. E aí, à medida que eles iam falando, eles iam tomando pé, tomando ciência de todos os erros que eles estavam cometendo. Com o passar do tempo, eles diziam: olha aqui, foi isso, isso, isso. Aquela autoconfiança dada pelo inimigo. Ai de vós quando os homens vos elogiarem, porque eles estão elogiando com falsidade esses falsos profetas para comprovarem que são falsos profetas. Mas o que eles não acreditavam, porque eles não criam quem era Jesus, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, então eles começaram a elogiar Jesus. É uma mudança de estratégia. Enviaram-lhe, os anciãos e os sacerdotes, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas. E realmente, Jesus é verdadeiro e não se importa com quem quer que seja. Ele fala a verdade para ricos e pobres, para cultos e incultos. Ele fala a verdade, anda junto com religiosos, com meretrizes, com publicanos, entra na casa de todos eles, mas ele fala a verdade, mas não fala a verdade com grosseria. Ele fala a verdade como o apóstolo Paulo orienta, temperada com sal. Ele não é grosso, ele não é rude, ele é o servo de Deus, aquele que veio para sofrer, aquele que veio para fazer a obra do Senhor, para amar os pecadores, para socorrê-los, para curá-los, para salvá-los e mostrar o pecado, mas mostrar o pecado com amor. Meu filho, você está errado. Mulher, vá, não peques mais. O que queres que eu te faça? Perguntava para o cego. E quando o cego diz, eu quero ver, ele não repreende o cego, porque ele não disse, eu quero crer mais, eu quero abrir meu coração para Jesus, eu quero crer no Messias. Não, ele diz, seja feita a tua vontade. Esse é um Jesus amoroso, um Jesus gentil, um Jesus que é singular, um perfeito Deus e um perfeito homem. Sabemos que és verdadeiro e não te importa com quem quer que sejas. Não olhas a aparência dos homens, porque, diz a epístola de Tiago, quando um homem andrajoso entra, aí as pessoas colocavam ele num determinado lugar. Mas quando entrava uma pessoa bem vestida, de anéis nos dedos, aí eles colocavam no lugar mais distinto. Mas Jesus não. Jesus não olhava a aparência e os homens olhavam a aparência. E não fazes nem falas nada contra a verdade, pelo contrário, segundo a verdade. E veja o que um fariseu descrente e um herodiano libertino dizem. Tu ensinas o caminho de Deus. Tu ensinas o caminho de Deus. Se a gente começar a receber um elogio só em dizer, que sapato bonito, que camisa bonita, Fernandinho, não é? Aí a pessoa já tô bem, tô bonito. A gente já fica com todos os elogios, ninguém leva Jesus na conversa. Ninguém engana Jesus. Porque Jesus conhece os corações. E conhecendo os corações, versículo 15, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Não é rude, não é falta de gentileza, mas é exatamente aquilo que os fariseus e herodianos estavam dizendo. Tu dizes a verdade, não te importas com ninguém, tu falas as coisas que precisam ser ditas. E ele diz,
por que vocês estão cheios de hipocrisia? Por que vocês estão me experimentando? Eu sei, eu estou vendo o coração de vocês, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu, por que me experimentai? Trazei-me um denário. Tem um denário aí? Não tem? Alguém tem um denário? Você sabe o que é um denário? Um denário. Vamos levar para Jesus. Pega o denário, leva até Jesus e Jesus faz a seguinte pergunta. Esse é o denário. De quem é essa esfinge? De quem é esse desenho? De quem é essa inscrição? Não é isso que está dizendo? Perguntou-lhe, de quem é essa efígie e inscrição? E eles responderam, de César. É um texto aparentemente simples, mas eles ficaram boquiabertos, porque Jesus respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que pertence a Deus? E o que é que pertence a César? Ora, os herodianos, eles, mais do que os publicanos, eles achavam que, sim, tem que dar o imposto a César. Os fariseus, por outro lado, era aquele povo mais nacionalista, mais religioso, e dizia, olha, se eu dou o imposto a César, significa que eu sou submisso a César, que eu estou sendo servo de César. E essa esfinge, essa pequena moeda em que ele diz assim, dá-me um denário, é mais ou menos 2 centímetros essa pequena moeda, faria com que eles começassem a entender o que é que estava significando aqui. Não dá para ler muito essa inscrição, mas esta era a inscrição da cara, de um lado da moeda. E ele diz, de quem é? E aí está César. E o que é que está escrito aí na inscrição de César? O que é? Vamos traduzir. Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Os fariseus concordariam com isso? Não. Os herodianos até discutiriam, mas ele estaria dizendo, mas eu preciso dar essa moeda a César. Eu tenho que pagar o imposto. Jesus, em momento nenhum, ele vai dizer, não pague impostos. Em momento nenhum ele vai dizer, se levante contra César. Em momento nenhum ele vai dizer, eu quero que vocês façam a rebelião e vocês deem um golpe e destruam esse império romano tão destrutivo. Tibério César Augusto, filho do divino. É assim que vocês estão lendo. Mas é com uma moeda dessa que vocês pagam suas contas. É com uma moeda dessa que vocês estão com ela no bolso. Vocês condenam os ídolos e roubam-lhe os templos, disse o apóstolo Paulo. Vocês não querem pagar os impostos, mas vocês querem ter uma moeda dessa na sua bolsa. Então Deus está começando a mostrar umas verdades sobre ele. Deus, César não é o pontífice. E virando a moeda, tinha lá, pontífice máximo, pontífice supremo. Pontífice supremo? Por acaso César era um sacerdote? Não. Mas além dele dizer que era divino e que era filho do divino, ele também dizia, eu sou o maior de todos os sacerdotes. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por acaso César é o filho do divino? Se César é o filho do divino, adore-o como divino. Se César é o sumo sacerdote, que ele continue escolhendo os seus sacerdotes, os seus
palacianos, os seus servos e aqueles que vão conviver dentro dessa comunidade onde os sacerdotes já estavam sendo escolhidos pelo próprio César. Então ele vem com esta frase que deve ecoar e ser uma das mais conhecidas, entre tantas, uma das mais conhecidas frases de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só resta uma pergunta: o que é de César? O que é de Deus? E respondendo essa pergunta, a gente vai ter uma ideia e definição de como um cristão deve viver, de como aqueles homens precisavam aprender coisas profundas a respeito de Deus, porque o que é de César? Isso aqui é de César. Isso é um imposto. E você deve pagar o seu imposto. E você paga imposto em todos os lugares e até sem perceber, você vai pagar o seu imposto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz o que é que a gente tem que fazer com César e que muitas vezes as pessoas não querem fazer. Timóteo capítulo 2, especialmente o versículo 2, em favor dos reis, ele está dizendo, versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, César, Herodes, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, dos sacerdotes, dos anciãos. Ainda que nós não fiquemos simpáticos a eles, nós devemos orar por eles, não orar para que eles morram, não orar para que eles sejam destruídos, orar para que eles sejam convertidos, orar para que eles mudem o coração, orar para que eles tenham entendimento do alto e sabedoria vinda de Deus, para que eles tomem as decisões corretas, que eles sejam justos nos seus julgamentos, que eles sejam corretos na sua caminhada, orar pelos que estão investidos de autoridade, não para que eles sejam depostos, mas orar para que haja uma mudança, e essa mudança nos traga bem, porque quando nós oramos pelos que estão investidos de autoridade, diz o texto do versículo 2, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda obediência, piedade e respeito. E é exatamente isso que a gente perde enquanto nós não oramos por César. Dê a César, o que é que César precisa? César é o imposto, dê o imposto para César, mas não deixe de orar por César. Não deixe de orar por os que estão investidos de autoridade. Também diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, tratai a todos com honra, não desonre César, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E uma das coisas que mais temos visto há décadas, do tempo que passava comédias na TV aberta, era o escarnecer das autoridades. E o escarnecer das autoridades é tão persistente, é tão normal para a gente, que a gente fala das autoridades, reclama das autoridades, faz memes com as autoridades, desrespeita as autoridades, afronta as autoridades e obriga as autoridades a fazer o que às vezes a gente quer que faça. Não, a autoridade tem que fazer, e aí eles não são mais autoridades, nós somos a autoridade, porque nós estamos obrigando. É como aquelas pessoas que dizem: Deus tem que fazer isso, Deus faz isto, o Senhor tem que fazer, eu sou teu servo, eu sou fiel, eu sou justo, eu sou perfeito. Não é nada disso. Senhor, seja feita a tua vontade. Perde-se a autoridade entre os homens. Como João certa vez disse: se nós não amamos o irmão que vemos,
Como vamos amar a Deus que não vemos? Se nós não respeitamos a autoridade que enxergamos, como vamos respeitar a autoridade que não enxergamos? Cremos nele, mas vivemos como se ele não existisse, arregaçamos as mangas e dizemos, vai ser do meu jeito. Não. Pedro diz, tratai todos. Há um outro texto que diz, a quem honra, honra. E algumas pessoas esquecidas de que a Bíblia explica a Bíblia, a Escritura explica a Escritura, dizem, este merece minha honra, aquele não merece minha honra. Mas o que Deus está dizendo é a quem honra, honra, não é para você escolher quem vai ser honrado. Pelo contrário, honre a todos, respeite a todos, ore por todos, amem os irmãos, temam a Deus. E quando Pedro diz, honre o rei, ele não está dizendo simplesmente, honre Davi, honre Saul. Não, ele está dizendo, honre Nero, respeite Nero, respeite César. Por mais difícil que seja, tenha respeito. Porque nós não somos belicosos, nós não somos do grupo de sedições e divisões e de fazer manifestações e correr atrás de dar golpes e aquilo outro. Ah, mas Dietrich Bonhoeffer fez. Dietrich Bonhoeffer morreu um dia antes de ser liberto do campo de concentração. O caminho, a força e o poder está na oração esquecida. E o diabo quer que esqueça a oração. O diabo quer que a gente esqueça que Deus pode solucionar os nossos problemas. E quer que a gente faça as coisas. Em segundo lugar, o que é de César? Atos, capítulo 12. E o que é de Deus? Atos, capítulo 12, versículo 20. Um texto muito especial, porque fala dos herodianos, em especial de Herodes, no versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto. Quem era Blasto? Camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, reconciliado, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus. Elogiaram Jesus e Jesus leu os corações. O texto diz, eles estavam interessados nas terras que abasteciam o país. Era mero interesse financeiro, era mero interesse de poder. E nesse cabo de guerra, depois de eles elogiarem e dizerem que era a voz de Deus, ele cheio de si, no mesmo instante, versículo 23, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O que é de Deus? O que é de César? César não é o filho do divino. César não é o pontífice, o sacerdote supremo. Não é. Deus é. E nenhum homem, nem ele, nem Belsazar, merecem honras que são de Deus. Devem ser honrados como reis. Devem ser respeitados como homens, como gente. Mas a honra, a glória, o louvor, a exaltação
não é de César, não é do presidente, não é do governador, não são as autoridades, não são os poderes deste mundo, nem dos poderes do porvir que receberão a honra, a glória, mas a honra é de Deus, a glória é de Deus. Então a gente tem que ter bem claro na nossa mente que a gente não pode atacar as autoridades, por melhores ou piores que sejam, segundo a nossa opinião. Nós não podemos fazer juízo de caráter de ninguém. Nós não podemos dizer esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Nós não podemos dizer esse é bom e esse é mau. Nós não conhecemos os corações, mas devemos ouvir tal coisa, ter dito, ao invés de Herodes ter aceito, ter dito não, eu não sou Deus, porque Paulo, Pedro, Barnabé, quando os homens se curvavam diante deles, eles diziam, senhores, somos homens, iguais a vocês, levantem-se. Quando João caiu de joelhos, caiu por terra no céu, numa visão que teve, o anjo disse, levanta-te, pois eu sou conservo teu. Não recebemos honrarias que não devemos merecer, não recebemos esse tipo de honraria. E em terceiro lugar, o que é de César, o que é de Deus. Aqui já praticamente parecido com esse segundo ponto, capítulo 11, versículo 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Esse é a verdadeira honra. Dai a César o que é de César. Dê o imposto, tenha respeito, ore por César, não fale mal de César, não faça golpe contra César, não faça nada contra as autoridades que estão legalmente constituídas. Mas ele não presta, não interessa, não interessa. A vontade de Deus é essa. Mas o que eu vou dar a Deus? O que você vai dar a Deus? A honra verdadeira. A honra verdadeira, como está descrito aqui em Romanos, a Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, nós vemos que, por essa razão, o final do versículo, o final do texto, aqui no versículo 17, e muitos se admiraram dele, porque ele pegou uma moeda e ilustrou o raciocínio e a verdade que ele diz. O senhor fala a verdade, o senhor não vê a quem, o senhor é justo, o senhor ensina o caminho de Deus. Tudo isso era verdade, mas de um coração impuro, um coração insincero, bajulação. E lá em Judas, aquela pequena epístola que o irmão de Jesus, também chamado Judas, escreveu, diz: no reino dos céus não entrarão os bajuladores. Os bajuladores não estarão no reino dos céus, porque eles são falsos, são mentirosos, são hipócritas. Mas Jesus não discorda da verdade. Mas de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? Dê a César o que é de César. E eles ficaram atônitos. Talvez hoje você não fique atônito. Talvez hoje você fique, tudo bem, já conheço essa história. Pois você deveria ficar atônito com a sabedoria de Deus, com o poder persuasivo de Cristo, pelas palavras sábias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A gente precisa ficar boquiaberto, admirado com o Deus que temos, com o Jesus maravilhoso que temos, que nos fala a verdade, que nos ensina o caminho de Deus, e nós sabemos isso e falamos isso com sinceridade e com verdade. Podemos dizer que Ele nos deu a alma. A alma é de quem? É de Deus. Deus criou o homem e soprou nele a alma. A alma é de quem? É de Deus. E quando um cristão morre, o que é que nós dizemos? Pó ao pó. Mas a alma volta para o seu legítimo dono. Volta para Deus. A alma é de Deus. O que mais? O nosso corpo foi criado por Deus. Então, o nosso corpo é templo também do Espírito Santo. Eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que glorificar a Deus e dizer: o meu corpo não é meu, é de Deus. Eu devo entregar a Deus. A minha vida não é minha. Eu não tenho, eu sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz. Não, de forma alguma. A minha vida pertence a Deus e eu não devo fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. O meu tempo, cada segundo, é Deus que nos está dando. Está dando para a gente usufruir, para a gente fazer o bem, para a gente participar das alegrias espirituais e do tempo de convivência. O nosso coração pertence a Deus. As palavras de Calvino dizem, lembrando o provérbio: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Calvino, conhecedor disso, diz: o meu coração eu te ofereço, pronto e sincero. O que mais é de Deus? De Deus vem a salvação. De Deus é a salvação. É Deus quem nos salva e a Ele devemos glorificar e bendizer. Então entregue-se de corpo e alma para Jesus. Mas eu já sou crente, pastor. Entregue-se de corpo e alma para Jesus. Examine se há algum espaço que precisa ser entregue. Consagre tudo que você tem para Deus, porque tudo que você tem pertence a Ele. Consagre tudo para Deus. É de Deus. Meu carro é de Deus, minha roupa é de Deus, minha vida é de Deus, meus pensamentos precisam agradar a Deus. E dedique-se ao Salvador, na obra, na evangelização, no seu tempo em casa, na sua vida particular, no seu tempo de devoção, no seu tempo de buscar a presença do Senhor. Dedique-se ao Salvador. Eu sou servo do Senhor. Lembrem-se que no domingo passado, vendo as bodas e vendo Isaías capítulo 26, até aquelas pessoas que não conheciam Deus e que passaram a conhecer e crer nele, Deus disse: estes agora são os meus servos. Dedicar-se ao Salvador é servir ao Salvador. Que Deus abençoe nossa vida, que Deus traga paz ao nosso coração e que essa lição simples do Evangelho de Marcos não seja apenas simples, ela seja a mensagem de Deus para a nossa vida.